sua Bíblia em Gênesis, capítulo 26. Deus é bom. Gênesis 26, versículo 24. Todos acharam? Diz assim: E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela tua bondade, Senhor. Obrigado porque essa manhã é uma manhã onde o Senhor nos traz aqui, Senhor, para dizer para nós: não temas, não devemos temer, ó Pai, não devemos temer aquilo que os homens podem nos fazer, não devemos, ó Deus, andar preocupados, Pai, com aquilo que, ó Deus, o sistema desse mundo tem tentado incutir e colocar no nosso coração, mas nós devemos levantar a nossa vida para o Senhor, levantar os nossos olhos para o Senhor, sabendo que o nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Tudo aquilo que existe, Senhor, à nossa volta, foi criado pela tua poderosa mão. Por isso nós queremos sair daqui essa manhã fortalecidos pela tua palavra, ó Deus, envolvidos por essa verdade, ó Deus, envolvidos mesmo pelo teu amor, Pai, que cura, que transforma, que restaura, que traz força para a nossa vida. Em nome de Jesus nós te agradecemos, queremos bendizer a tua majestade em nome do teu filho amado, amém. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Cumprimentar quem nos assiste também e dizer para você que você é muito bem-vindo e abençoado nessa manhã. Que Deus abençoe grandemente a sua vida aí do outro lado, que essa palavra possa invadir o seu coração, trazendo muita alegria e mudanças na sua vida, amém? Da mesma maneira para vocês, né? Deus é tão bom, né, gente? Como eu acabei de falar aqui. Quando nós olhamos para a Bíblia, né, é um livro maravilhoso, né? São as diretrizes de Deus, é a voz de Deus para a nossa vida. É a Bíblia que dirige os nossos passos. Diante dela nós vamos encontrar conselhos maravilhosos, sábios demais, não é isso? E quando nós vamos lendo alguns textos, né, nós vamos ficando maravilhados com a maneira de Deus agir na vida dos servos dele de diversas formas, né? Cada um Deus age de uma maneira bem específica, cada um Deus trata de uma forma. Quando nós olhamos para as experiências, né, nós vamos vendo o desejo de Deus em, por exemplo, derrubar um gigante com uma pedrinha, né? Deus mostra também para nós que tudo aquilo que Ele deseja fazer na nossa vida é possível. Em Deus todas as coisas são possíveis fazer. Mas uma das coisas que Deus tem falado comigo durante essa semana, tem sido forte mesmo no meu coração, é essa expressão: não temas. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que ela foi criada, né, ela foi escrita por vários homens em épocas totalmente diferentes, mas o cumprimento dela é um só para a nossa vida. E cada dia, né, Deus é tão caprichoso, cuidadoso, que para cada dia do ano da nossa vida, existe um não temas. A expressão não temas. Existem 365 ou 366 não temas para cada dia da nossa vida. E o tema da mensagem de hoje é esse. Fala para quem está do teu lado: irmão, você está com cara de assustado? Não temas. Não temas. Nós vamos discorrer na Bíblia aqui, diante de vários textos, e nós vamos ver o cuidado de Deus. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós vamos vendo sempre o princípio daquilo que Deus quis gerar através da vida de Abraão na nossa vida, que foi a fé, não é isso? Abraão não é conhecido como pai da fé, não é isso? Então nós vamos vendo que a bênção do Senhor, e esse não temas dele, é geracional. É para a nossa vida, é para os nossos filhos, para os meus filhos ainda. Vou ter aí um monte de filhos. Cadê minha esposa?
Não temos filhos ainda, mas essa bênção de Deus, ela vem para a nossa vida e se estende para a nossa geração. E quando nós olhamos aqui, Deus falando para Isaac mais uma vez, fortemente ao coração dele. Olha só, vamos lá. Apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite. Hoje nós estamos de manhã, Deus está aparecendo para nós nessa manhã. Amém? Está dizendo para nós, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Fala para quem está do teu lado, Deus é comigo. Eu não preciso temer. Deus é com a minha casa, Deus é com a minha família, porque a bênção dele é o quê? Geracional para a nossa vida, não é isso? Olha só, abençoar-te-ei, o desejo de Deus é simplesmente ficar miguelando uma bênção para nós? Não, eu abençoar-te-ei e multiplicarei, não é isso? Multiplicarei a tua descendência. Se é multiplicação, tem que ter mais do que um filho, né? Não é isso? É multiplicação, não é verdade? Vou ter mais que um filho, em nome de Jesus. A esposa, cadê ela? Tem que ficar de olho nela, né? Vai dar tudo certo, gente. E multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Né? E ali ele edificou um altar e invocou o nome do Senhor. E armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram um poço ali. Abra sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 14, um pouquinho mais para frente. Vou pedir para os irmãos me ajudarem aí, ó. Vou ter bastante leitura hoje, viu? Vai ser bênção, gente. Vou discorrer em vários textos, mas vai dar tudo certo. Fala para quem está do teu lado. No final, dá tudo certo. Esse irmão é uma piada, mas vai dar tudo certo, né? É engraçado, né? Deus é bom. Diz assim, versículo de número 13, dizendo Deus assim para Moisés. Nós vimos que Deus falou para Isaac, não é isso? A geração de Davi, né? Aquele que era o fruto, né? O filho da promessa, né? Deus falando para Isaac, olha, não temas, eu fui com teu pai, abençoei a vida dele. E eu quero engrandecer a tua vida também. E agora Deus está mostrando para nós o cuidado dele diante daquilo que era uma pressão na vida do povo de Israel. Deus está dizendo assim, olha, o livramento que ele traz para a vida do povo no versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estais o quê? Quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vocês estão vendo, vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Versículo 15 diz assim, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Você pode ficar de pé aí um minutinho? Eu sou muito hoje, eu estou engraçadinho, gente. Deus mostra para nós o cuidado dele é tão grande. E quando o povo de Israel vive um momento de pressão, um momento de batalha, eles tinham acabado de receber aquilo que era o sonho deles. Deus tinha liberado o sonho para a vida deles, que era a liberdade que eles tanto sonhavam. Depois de 400 anos, vocês não estão com cara de soldado hoje não, gente. Tem uns que estão dormindo ainda, mas você vai sair daqui acordado. Amém? Deus é bom, né? Deus mostra para o povo que não enxerga o povo como escravo, mas enxerga neles um soldado valente. Homens e mulheres, guerreiros, cheios da presença dele, tinham a palavra de Deus liberada para a vida deles. E você tem essa palavra de Deus liberada para a tua vida. Nessa manhã Deus está se revelando a nós dessa maneira. Não temas e fique quieto. Estais quietos e vede o livramento que o Senhor fará na minha vida e na tua vida. Essa manhã é a manhã de Deus dizer para nós, eu estou te livrando do perigo, estou te livrando do mal, você tem uma coisa só a fazer. Meu irmão, não fique parado. Água parada dá dengue, já falei aqui outras vezes. Coloque a sua vida em movimento. Que movimento é esse, Rogerinho? O povo de Israel está vivendo o momento da liberdade. Eles olham para trás e veem os soldados atrás deles. Diante deles está um mar grandioso. Deus diz para eles, olha, não fique parado. Pode continuar marchando, pode dar passos na minha direção, porque aquilo que eu falei para vocês, eu vou cumprir. É meu propósito, é bênção na vida de vocês. Deus está falando para você, não fique parado no meio das suas circunstâncias, mas continue caminhando, continue marchando. Nós vamos marchar aqui essa manhã agora, tá bom? Vamos fazer um negócio doido aqui, tá bom? Posso descer aqui, gente? Posso? Então eu vou descer, vou pular aqui. Não, aí fica meio deselegante. Vou cantar um corinho agora. Não sei se é corinho. Todo mundo vai vir aqui do meu lado aqui, ó. Vamos lá. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus.
vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Vamos lá, gente, o nosso general. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Mais uma vez, o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Vamos mais uma vez. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Aplauda Jesus se você crê nessa verdade. Deus é bom, gente. Deus é maravilhoso. Essa foi a ordem de Deus para o povo de Israel. Pode sentar. Essa foi a ordem de Deus. Deus disse para o povo: não fiquem parados. Se eu coloquei vocês em movimentos, eu vejo vocês como soldados valentes. Não importa o exército que está vindo atrás, não importa o mar de dificuldade que está diante de vocês. Continue marchando, continue caminhando, porque existe vitória, existe promessa, existe cântico de vitória que Deus está colocando na minha boca e na sua boca nessa manhã. Se você crê, dá um brado de vitória do tamanho do seu milagre aí. Deus é bom, gente. Deus é maravilhoso. Pode aplaudir mesmo ao Senhor. Essa manhã Deus está operando livramentos na minha vida e na sua. Amém? Deus é bom. Jesus, onde eu vou parar? Vai dar tudo certo. Josué capítulo 1. Deus é o Deus do livramento. Que marchinha gostosa, né? Foi bom, não foi? Deu para você acordar agora. Você está até sorrindo mais já, ó. Deus é bom, né? Josué capítulo 1 é um texto muito conhecido e é a certeza que nós temos que ter, essa convicção no nosso coração. Mais uma expressão que nós vamos vendo, né, a maneira com que Deus quer dizer para nós essa palavra não temas e o cuidado que Ele tem em declarar isso na nossa vida. Deus está sempre presente na nossa vida, estará sempre presente. Olha só o que está dizendo aqui no versículo de número 5 e 6. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem de bom ânimo, que é uma expressão de não temas, não tenha medo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. É Deus dizendo para nós, olha, não importa as circunstâncias da sua vida, o que importa é que eu me faço presente em todas elas. É desejo de Deus mostrar essa grandeza dele na nossa vida. Então não fique preocupado, meu irmão. Não fique, descabelando a sua vida, né? Reclamando da vida, falando coisas que não agradam o coração do Senhor, porque Ele está mostrando para nós esse cuidado dEle. Eu não deixo você. Os homens podem te abandonar, o salmista diz isso, não é isso? Lá no Salmo 27, ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, Deus, meu irmão, não nos abandonará. E Deus está dizendo para Josué, esse homem que foi, guerreiro, que tinha uma promessa de Deus, tinha essa unção de Deus para conquistar, e essa unção está sobre a minha vida e sobre a tua vida. Amém? Nós olhamos para Deus dizendo para eles, olha, eu nunca deixarei, nunca desampararei vocês. Eu não vou desamparar você em nada, em nenhum momento da sua vida. Por maiores que sejam as dificuldades que você esteja passando. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Mas o que Deus está querendo dizer para você, olha, não tenha medo, se esforce, tenha bom ânimo no Senhor, porque Ele está contigo, amém? E Deus, Ele é poderoso para abrir portas de escape para a gente, de milagres para a nossa vida. Deus é muito bom, gente, Deus é maravilhoso. Mais um texto, 1 Reis, capítulo 17, um pouquinho para frente aí, 1 Reis, capítulo 17. Um texto muito conhecido. 1 Reis, capítulo 17. Vocês acharam? Eu ainda não.
capítulo 17, versículo 8 em diante. Diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te num vaso um pouco de água para que eu beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. O projeto dessa mulher estava escrito. O projeto dela é o seguinte: vive o Senhor teu Deus. Vive o Senhor teu Deus, que as circunstâncias estão tão difíceis, há tanta fome na terra, tanta dificuldade, que o que eu tenho é só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E o meu projeto é esse: nós estamos preparando aqui, esperando a fome apertar um pouquinho mais. Daqui a pouco eu vou preparar um pedacinho de bolo para mim e para o meu filho. Nós vamos comer, e o que nós temos, essa é a certeza: esperar o dia da morte. Talvez você chegou aqui hoje dessa forma também. A morte no sentido de entregar os pontos de muitas coisas na sua vida, porque você não vê nenhum sinal. E o crente gosta de pedir sinal para Deus. Deus vai desenhar para você, irmão. Vai fazer uma arte. E a arte que Deus tem para nós é que os nossos projetos, ainda que eles sejam falidos, ainda que nós cheguemos no meio da nossa caminhada e nos tornamos pessoas assim, falidas, derrotadas, Deus sempre entra na história da nossa vida e gera mudanças. Gera mudanças. O seu projeto pode até estar falido, mas o projeto de Deus para a minha vida e para a tua é que você viva, que você coma, que você seja sustentado por Ele, pela graça dEle. E o profeta parece até ser um pouco folgado. A mulher, pensando nesse projeto dela, de comer um pedacinho de pão e comer ela e o filho dele morrer, ele é muito folgado, né? Pediu água para beber. Agora você vai lá e pega um pouquinho dessa farinha, faz um pedaço de bolo e traz para mim. Estou ganhando bastante presente, você pode trazer para mim também uns presentes. Cara de pau, né? Já parou para pensar nisso? Que profeta ousado, né? Folgado também. Já pensou, um profeta bate lá na tua porta, você tem um pouquinho de arroz, ele fala: prepara lá, mas traz para mim primeiro. Porque o projeto de Deus enviou um profeta na casa daquela mulher, porque deixou um plano de salvação para a vida dela e do filho dela. Em meio ao caos instalado na minha vida e na sua, Deus está dizendo para você: não tenha medo, não temas. Vamos continuar a leitura, no versículo 13, né? 13 diz assim: e Elias disse-lhe: não temas, vai, faze conforme a tua palavra. O profeta está dizendo para ela: você disse que o seu plano é esse, então pode ir lá fazer conforme o seu plano. Porém, faze dele primeiro para mim. Ele reforça para a mulher, né? Faze primeiro para mim, num bolo pequeno, e traze-me aqui. Depois fará para ti e para o teu filho. Ó, se preocupe primeiramente comigo, viu? Quando você for fazer um pedacinho de bolo lá, você lembra do Rogerinho. Brincadeiras à parte, o profeta aqui, ele representa a figura de Deus. Nós acabamos de ler: quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, todas as demais coisas Ele acrescenta na nossa vida. O profeta traz esse princípio, esse ensinamento para a mulher. Se você prioriza a Deus e coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, Deus é primeiro na tua vida. Se Ele não for o primeiro, Ele não vai ser nunca o segundo. É isso que nós precisamos sair daqui nessa manhã sabendo. Se eu priorizo Deus, aí vem a palavra de Deus para a minha vida. A palavra que muda a nossa história. Olha só o que está dizendo aqui: faze dele primeiro para mim.
depois farás para ti e para o teu filho. Versículo 14. Porque assim diz quem? O Senhor, Deus de Israel. Olha a palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida hoje. A farinha da panela não se acabará. O que tem a ver? Na minha casa não tem nem farinha, nem azeite. Nem gosto de farinha e de azeite, sei lá. Deus está dizendo para mim e para você. E Ele está trazendo o suprimento para tudo que nós precisamos. Ele toca todas as áreas da nossa vida. Ainda que esteja escasso, ainda que não tenha chuva, Deus é poderoso para te sustentar no meio da seca, do deserto. Deus é poderoso para liberar isso na minha vida e na sua. E está vindo para a minha vida e para a tua vida essa palavra essa manhã. A farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E é isso que nós precisamos aprender. Se Deus manda nos dar essa ordem, para darmos prioridade a Ele, colocarmos Ele em primeiro lugar, nós precisamos ser obedientes. Porque muitas vezes Deus fala conosco, Deus dirige a nossa vida, Deus fala para a gente fazer algumas coisas loucas, absurdas até. E nós falamos, se Deus está ficando de brincadeira comigo, né? Coisas como esse cenário está representando aqui. Fazer um pedaço de bolo, se não dá nem para mim e para o meu filho, vou fazer para o profeta? Não vou priorizar o profeta, não. O profeta que vai procurar moradia em outro lugar. Vai procurar comida em outra casa. E Deus está querendo usar essa circunstância para favorecer a tua vida. Para liberar a promessa dEle na tua vida. Para liberar o milagre dEle sobre a tua vida. Olha só o que está dizendo aqui no versículo de número 15. Né? Nós já lemos aqui, né? Versículo 15. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa alguns dias. Muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Não vai faltar nada na tua caminhada. Não vai faltar nada. Já parou para pensar nisso, gente? Não falta o terno bonito, gostoso, né? Não falta a camisa, não falta o sapato, não faltam as coisas simples. E eu quero chegar aqui nesse momento da mensagem e dizer para vocês me conhecem há muito tempo. A maior parte aqui, né? Acho que todo mundo, né? Estou indo para 12 anos aqui na igreja. E só Deus sabe como eu cheguei aqui. Vivendo uma vida de total escassez. Até de miséria mesmo, de passar fome. Nós damos risada, brincamos aqui e essa é a alegria de Deus na nossa vida. E muitas coisas nós já perdemos. Fomos roubados, sim. Não fomos sábios também em administrar o que Deus tinha colocado na nossa mão e pagamos um preço. Porque nem tudo é culpa de Deus, nem tudo é culpa do diabo. Tem situações na nossa vida que nós mesmos entramos. E quando nós entramos, Deus não tem a obrigação de nos tirar. Quando Ele nos coloca, Ele deseja nos tirar. E a gente tem vivido aqui dias maravilhosos, gente. Terça-feira, segunda na oração, quinta, todos os dias nós estamos aqui na igreja. E temos tido um coração disposto a servir. Servir da melhor maneira. Nós andamos para cima e para baixo essas ruas. Quem passa por aqui, por perto aqui, me vê subindo e descendo essas ruas aqui. E a gente sempre está indo numa casa, está visitando alguém. E nós temos colocado a nossa vida diante de Deus, para que Ele dirija os nossos passos. Nós tínhamos uma necessidade muito grande. Você subir as ladeiras da Penha aqui, quem conhece a Penha, só Deus, né, irmãos? Bênção demais, né? Deus é tão maravilhoso, gente, que Ele surpreende a gente. Estávamos ontem aqui no bazar, quem estava no bazar aqui ontem? Por sinal, foi uma grande bênção, né? Vocês foram muito abençoados. Nós fomos muito abençoados, Deus usou a vida de todos aqui, estiveram presentes, foi um presente de Deus para a gente. Nós estávamos aqui, aí por volta de umas 4 horas da tarde, eu vi um movimento meio estranho, chamaram a minha esposa aqui, ela estava aqui na igreja, eu estava panfletando ali, entregando o panfletinho do bazar aqui na porta da igreja, aqui, né, na calçada, aqui na esquina. E de repente me chamaram, atravessei a rua, fui para o outro lado ali na esquina do colégio ali. Aí um casal começou a contar uma história.
Uma história que eles vieram numa quarta-feira aqui, estavam vivendo um processo na vida deles, não queriam entrar na igreja e assim, eu sei que eles entraram e eu tive a oportunidade de pregar naquele dia. Foram muito abençoados, no final do culto vieram aqui, pediram uma oração e tal. E aí, esse irmão falou aquilo que devia para Deus. E ele no final da mensagem, ali em meio à mensagem, ele falou, olha, se eu tivesse um outro carro, daria para ele. Isso tem uns 4 meses atrás. Foi no dezembro, 4, 5 meses. Novembro ou dezembro, se eu não me engano. E aí esse irmão chegou contando essa história, não entendia nada. Ele começou a contar que ele passou por um processo, que ele ia ter que vender o carro dele. Deu tudo errado, não vendeu o carro dele. Aí no final de tudo ele fez uma outra negociação, pegou um outro carro para a esposa dele, ficou com os 2 carros. Aí beleza. Aí veio uma outra situação. Estou resumindo aqui a história, tá, gente? Veio uma outra situação, aí uma pessoa foi fazer um negócio com ele, falou, preciso de tal material, assim, assado. E aí, beleza, ele falou, não tenho dinheiro para pagar, eu tenho esse carro. Quando ele falou, eu tenho esse carro, ele falou, esse carro é do Rogerinho. Fomos presenteados ontem por um carro, ganhamos um carro, para servir ao Senhor, para servir melhor ao Senhor. Deus é bom, não é, gente? A farinha da panela não vai se acabar. E o azeite da botija não vai faltar. Você pode aplaudir mais forte a Jesus? Deus é bom! Deus sabe da nossa necessidade. Amém? 2 Reis, capítulo 6, diz assim, versículo 8. Vamos lá. Hoje o relógio está colaborando comigo, gente. É uma bênção. Já falei tanta coisa aqui. 2 Reis, capítulo 6, versículo... Isso, né? 8, né? Eu vou contar essa história para vocês entenderem o que Deus deseja fazer na nossa vida. Você já falou para quem está do teu lado, olha, a farinha não vai acabar. E o azeite também não vai faltar. Amém? E o rei da Síria, versículo 8, e o rei da Síria fazia guerra a Israel, consultou com os seus servos, dizendo, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas um homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe dissera, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma vez, nem 2. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou os seus servos e lhes disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos, não é o rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse, vai e vê de onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. Fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros, um grande exército, os quais chegaram à noite e cercaram a cidade. Já parou para pensar nessa cena aqui? Um monte de gente cercando a sua casa? Deve ser um terror, né? Pensa só, o cara mandou o exército lá na casa do cara. Olha só, vamos lá, continuando aqui. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse, ai meu senhor, o que faremos? Quando o perigo bate à nossa porta, o que faremos? Quando existe um exército acampado na porta da nossa casa, quando existem situações que realmente enredam a nossa vida, o que faremos? Olha a resposta do profeta. O profeta é tranquilo, né? O servo dele tinha acordado muito cedo, preocupado, acordou assustado. Quantos de nós estamos acordando ou nem dormindo direito? Perdendo o nosso sono, assustado diante de tantas pressões da nossa vida. E esse homem aqui, né, o profeta, ele está mostrando para nós que existe uma visão que Deus deseja abrir para a nossa vida todos os dias, que é uma visão espiritual. Olha só o que ele diz no versículo 16. E ele disse, o que ele disse? Não entendi, gente, vocês não ouviram ainda. Não temas. Vamos falar não temas hoje o dia inteiro, hein, gente?
O dia inteiro você vai falar não temas. Amanhã você vai falar não temas para todo mundo que você encontrar pelo caminho. Sabe por quê? Olha, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com quem? Com eles. O exército deles é grande, mas o exército de Deus que está cercando, guardando a nossa vida, é muito maior. Maiores são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. E é isso que você precisa sair daqui sabendo nessa manhã. Não temas, porque maiores são os anjos do Senhor que favorecem a tua vida, que pelejam por mim e por você. Não tenha medo, abra a sua visão e passa a enxergar. E Deus está cuidando da tua vida. Olha só, no versículo 17, e orou Eliseu e disse, Senhor, tem misericórdia desse meu amigo aí, desse servo aí. Peço-te que lhe abra os olhos, para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de carros de fogo em redor de Eliseu. Você tem a proteção de Deus, você tem o cuidado de Deus sobre a tua vida. Quando nós olhamos para o Salmo 91, nós vamos vendo Deus mostrando isso literalmente. 1000 caem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita e nós não seremos atingidos. Praga nenhuma vai chegar na onde? Na minha casa e na sua casa. O salmista lá no Salmo 27, abra aí o Salmo 27, versículo 3, 1 ao 3. Salmo 27. Salmo 27, do versículo 1 ao 3, é isso que está dizendo. Olha só o que o salmista diz aqui, olha. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegarem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçarão e o quê? Cairão. Ainda que um exército me cerque, o meu coração no quê? Não temeria, porque ainda que a guerra se levante contra mim, nisto eu confiaria. Confie no Senhor, ainda que a guerra se levante contra a tua vida, ainda que as pressões cerquem a tua casa, confie no Senhor. Ele é a tua luz, Ele é a tua e a minha salvação. Você pode aplaudir a Jesus? Deus é bom. Mateus capítulo 14, um pouquinho para frente aí, para a gente adiantar aqui, 14, versículo 22 ao 27. Pronto? Amém? Diz assim. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar. E chegada a tarde, estava ali sozinho. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, o vendo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram, é um fantasma. Gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Quando nós estamos vivendo momentos de perigo, de tempestades que vêm contra a nossa casa, a nossa vida, o maior interessado em dar o livramento para nós é o próprio Deus. Jesus estava com os discípulos, ele disse, vocês vão para o outro lado da cidade, caminhem para o outro lado, daqui a pouquinho eu estou lá. Daqui a pouquinho eu chego lá. E os discípulos entraram no barco e foram para o outro lado da margem. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos vendo o cuidado de Deus. Jesus precisava de um momento a sós, ele com o Pai, ele estava ali orando, não é isso? Buscando de Deus em oração. Qual era o mistério que estava por vir? Qual era o próximo milagre que ele tinha que fazer? E o próximo milagre era para comprovar a grandeza de Deus na vida dos próprios discípulos que estavam no barco. Todos conhecem essa passagem. O vento era contrário, as situações eram contrárias, e talvez hoje você está aqui assim, com muitas situações que são desfavoráveis, são contrárias à tua vida. E ainda que você perceba a ausência de Jesus em algum momento, saiba de uma coisa, Ele corre ao teu encontro e diz para você, fica tranquilo,
sou eu. Não tenha medo. Não confunda, meu irmão, Jesus com fantasma. Fantasma é coisa de demônio, coisa que não existe. Fantasma existe? Se você acredita, eu vou exorcizar você. Jesus não se apresenta para nós querendo dar susto na gente. Os discípulos ficaram assustados. Nunca viram um homem andar sobre as águas. Mas Jesus anda sobre as águas. E corre sobre as águas se for necessário. Para vir ao meu encontro e dizer para você, olha, eu estou aqui. Jesus está presente na tua vida. Ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis e contrárias àquilo que você está pensando viver, está planejando viver, Ele se faz presente. Tenha bom ânimo. Sou eu. Não temais. É Jesus. E talvez você precise convidar Jesus. Jesus, está tudo contrário hoje na minha vida. Está tudo bagunçado no meu casamento, na minha casa. Existem muitas coisas que estão precisando de um acerto, de um reparo. Um reparo abençoador. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor em Jeremias 18, é uma mensagem muito dura, mas uma mensagem cheia de amor do Senhor para a nossa vida. O desejo de Deus não é quebrar e desfazer a nossa vida e nos jogar fora. Ele traz essa visão para o profeta, dizendo que nós somos assim nas mãos dele. Ele é o oleiro, nós somos o barro. E se existe alguma situação contrária à vontade de Deus na nossa vida, Ele é o maior interessado em quebrar a nossa vida, trabalhar a nossa vida e refazer de novo. Você não é descartável. Jesus não descarta a sua vida. Nós descartamos a vida de algumas pessoas às vezes. Temos até essa intenção. Desprezamos, não queremos andar com elas. Queremos romper às vezes com elas. Deus não rompe conosco. Ele nos traz para perto dele e deseja fazer da nossa vida um vaso novo. Um vaso novo. Você crê nisso? Sou eu. Não temais. É Jesus. Quando o vento está contrário, é só Jesus. Abra sua Bíblia, Isaías 43. Já estamos encerrando, gente. Tinha mais coisas para falar aqui. Essa mensagem veio na madrugada, gente. Foi assim, algo maravilhoso, assim. Experiência maravilhosa, assim, com Deus. E a gente tem experimentado esse amor cuidadoso dele. Isaías 43, versículo 1 diz assim. Nós já estamos acabando. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não? Quando for não tema, você grita, gente. Beleza? Vamos começar de novo, tá bom? Não tinha falado antes. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não, vamos do início de novo. Vocês têm que aprender. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu, você é do Senhor, e ninguém pode tocar. O maligno não nos toca, meu irmão. Nós somos dele. Ele ama a tua vida, ele me ama. Ele remiu, ele escolheu, ele formou a nossa vida, ele nos criou. Formou você desse jeitinho. Tem uns que é só Jesus. Eu sou bonito. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Se ele não tivesse, Jesus amado, ia ser difícil de casar. Nós somos dele. Você é dele. Uma boa notícia aqui para nós. Quando passarem pelas águas, quem sabe nadar aqui? Ninguém sabe nadar, gente. Então, se vier uma enxurrada agora, nós estamos mortos aqui. Mas nós temos que se apegar ao que diz a palavra do Senhor. Quando passares pelas águas, quem estará conosco? O Senhor estará conosco. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando você for jogado na fornalha, e talvez você está dentro dela,
está queimando de um lado, queimando do outro, maior pressão difícil, maior dificuldade, diz assim. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Isaías 41, versículo 10, diz assim. Vamos ler o 9. Tu, a quem tomei desde os fins da terra, te chamei dentre os teus servos, dentre os seus servos mais excelentes, e te disse, tu és meu servo. Você é servo do Senhor? Você é servo do Senhor? Amém mesmo? Vou testar vocês qualquer dia aí. Vocês estão falando que são servos, servo serve, não é isso? Jesus disse assim, que é melhor servir do que ser servido, não é isso? Diz assim, olha, meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Aí vocês têm que gritar o versículo 10 aqui, tá bom? Nunca te rejeitei. Vamos lá, gente. E aí você acorda, você sorri, fica mais feliz nesse domingo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu o quê? Te fortaleço e te ajudo. Te sustento com a destra da minha justiça. Versículo 13, porque eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, eu te ajudo. Deus te ajuda quando você não pode, Deus te ajuda quando você, meu irmão, não consegue. Quando está difícil, Deus te ajuda, Deus te fortalece, não é isso? Diz o Senhor, o teu Deus, Redentor, o Santo de Israel. Irmão, Deus deseja nos ajudar. Versículo 14, ele continua dizendo, não temas, tu, ó verme de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor. O teu Redentor é o Santo de Israel. Você pode se colocar de pé? Vocês foram abençoados? Então, não importa o que as circunstâncias dizem para você e para a sua família. Essa palavra é para você e para os seus filhos. É uma bênção geracional. Os seus filhos vão acordar a cada dia da vida deles com essa verdade na vida deles. Sem precisar temer. Amém? Você crê nisso? Existe sempre o livramento no meio do mar que se coloca diante da gente, ou de um exército que vem perseguir a nossa vida. Deus está presente na nossa vida. Nunca nos deixa e nunca nos desampara. Deus provê tudo. A farinha da panela não vai acabar. O azeite não vai faltar. Vocês creem nisso? Deus é bom. Durma tranquilo. Durma tranquilo, gente. Esses últimos dias nós oramos, temos ido em alguns lugares. E as pessoas estão desesperadas. Coração aflito, machucado pela vida. Diante de tantas necessidades, Deus está dizendo para você e para mim nessa manhã. Não temas, durma em paz. Durma em paz. Descanse nele. Eu quero que você, que precisa receber uma oração aqui, nós queremos orar por você. Você que tem entendimento dessa palavra, da maneira que Deus falou ao teu coração, sai do seu lugar. Deus está dizendo para nós, filho, está difícil de você acreditar? Eu nunca vou te deixar. Eu quero te sustentar pela mão. Eu quero fortalecer você hoje. Eu quero ajudar você. Você não pode? Eu posso. Você não tem condições? Eu sou aquele que não vou deixar faltar a farinha na panela, nem o azeite na botija. Não vai te faltar coisa grande ou coisa pequena. É Deus que cuida de nós. Ele é Pai. E Ele sabe dar boas coisas aos seus filhos. Boas coisas aos seus filhos.
Pedi e pedi, a palavra do Senhor diz, e dar-se-vos-á. Pedi e pedi e dar-se-vos-á. Esse é o momento de você derramar suas lágrimas no Senhor. Porque talvez existe um jugo tão pesado nos seus ombros, no seu coração, tanta tristeza, abatimento diante de muitas pressões na sua vida. Quantas são as palavras, irmãos, que nós recebemos ao longo da nossa vida? Porque as pessoas, elas têm o valor da nossa vida, elas pautam o valor da nossa vida por aquilo que temos ou não. Se temos, somos bem aceitos. Se não temos, muitas vezes somos excluídos, somos envergonhados. E Deus vê um valor na sua vida de maneira totalmente diferente. Você não vale o que você tem, mas o que você é. Esse é o verdadeiro valor da sua vida. Então, esse é o momento seu, o seu momento de você derramar o seu coração em Deus. E sair daqui essa manhã tendo a certeza: Deus me tomou pela minha mão direita hoje. E Ele me sustenta. Me sustenta com essa destra fiel e poderosa. Vamos orar por eles? Levante as suas mãos para cá. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, nessa manhã. Porque o Senhor está dizendo para todos nós que a cada dia da nossa vida existe essa expressão, Pai, firme no nosso coração: não temas. Nós não vamos temer o que os homens possam nos fazer, causar sobre a nossa vida. Não vamos temer más notícias. Não vamos temer, ó Pai, diante das circunstâncias que oprimem, que envergonham, que trazem vergonha para a nossa vida. Muitas pessoas que tentam envergonhar a nossa vida, que lançam palavras que têm gerado rancor, mágoa, tristeza, ódio, muitas vezes, ira em nossos corações. Hoje nós colocamos aqui, sabendo, Pai, que quando nós passarmos por esse fogo, passarmos por essas águas, ó Deus, as águas não vão submergir a nossa vida, não vão gerar caos na nossa casa, na nossa família. O fogo não vai queimar a nossa vida, nem a nossa família. As tentações da vida não vão queimar a nossa vida, Pai. O que vai sustentar a nossa vida e que vai gerar livramentos para nós é a presença do Senhor. É a presença do Senhor. O Senhor nos escolheu, o Senhor remiu a nossa vida. O Senhor nos chama de filhos. O Senhor tem o maior interessado em nos ajudar, em fazer com que a farinha, Pai, nunca falte na panela, em fazer com que o azeite, Senhor, não se acabe na botija da nossa vida. E eu quero liberar essa palavra como uma palavra profética nessa manhã. Não vai faltar o azeite, não vai faltar o azeite do Espírito, a unção do Espírito, a graça, o favor do Senhor. Não vai faltar o azeite do Senhor, não vai faltar a presença do Teu Espírito, não vai faltar renovo, não vai faltar revestimento, não vai faltar a autoridade para resistir às pressões da vida. Se você crê, levante as suas mãos no seu lugar e seja cheio do Espírito, seja renovado pelo Espírito, seja fortalecido pelo Espírito nessa manhã. Deus diz para você: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Levante as suas mãos aos céus, ore ao Senhor, agradeça ao Senhor, expresse mesmo louvor de gratidão. É desejo de Deus colocar um cântico nos teus lábios nessa manhã, um cântico de vitória. É desejo dele, é vontade dele. Essa manhã é a manhã de você chorar mesmo. Nós choramos diante de tantas pessoas, choramos diante de tantas situações, e você está chorando no lugar certo, diante da pessoa certa. É a pessoa de Jesus. É a pessoa de Jesus. Quando nós olhamos para aquela mulher, meu irmão, que ela derrama o vaso ali de
de perfume e unge o corpo de Jesus e derrama as lágrimas dela, ela lava os pés do Senhor Jesus com as lágrimas dela. É um sentido de total rendição, de total entrega. Se o Senhor não for na minha vida, se o Senhor não estiver ao meu lado, se o Senhor não me favorecer, eu serei pisoteado pelas circunstâncias da vida. Mas Deus está dizendo para mim e para você: não temas, eu te ajudo, te fortaleço, te fortaleço. Deus é bom. Saia daqui hoje para dizer para tudo e para todos: não temas, não temas. Você pode gritar, sair correndo no seu lugar. Tem gente que não gosta de correr, de fazer uns negócios diferentes. Vamos quebrar tudo isso. Hoje nós já até marchamos aqui, gente. Então eu quero que você saia correndo mesmo. Você pode dar eu estou falando a verdade, gente. Sai correndo no meio da igreja, faz alguma coisa, dá glória a Deus, exalte a grandeza dEle, chame a atenção do Senhor. Obrigado, Senhor. Oh, obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Nós não tememos, Senhor. Não tememos porque o Senhor nos ajuda. Não tememos porque o Senhor nos sustenta. Não tememos porque o Senhor nos fortalece. Não tememos porque o Senhor renova a esperança. Não tememos porque o Senhor, Pai, nos ajuda, nos assiste em nossas fraquezas. Quando nós somos fracos, quando nos sentimos pequenos, abatidos, o Senhor nos fortalece. É o Senhor que nos fortalece nessa manhã. É o Senhor que nos fortalece. Nós não tememos. Não tememos, Senhor. Não tememos, Pai. Não tememos. Não tememos, Senhor. Jesus. Vamos ficar aqui, né, gente? Vamos ficar aqui hoje. Vamos ficar o dia inteiro aqui. Vamos ficar o dia inteiro aqui. Deus é bom. Poderia falar muitas coisas para vocês. Deus é bom. Amém? Nós vamos fazer uma apresentação de uma criança. Gostaria de chamar aqui os pais, né? O Júlio e a Marina. Júlio César e a Marina. Não é você? Vamos apresentar o Miguel, a vida do Miguel, né? Amém? Amém? Nome de anjo, né? Amém? Vamos apresentar a vida do Miguel. Amém? Os familiares estiverem aqui. Mais para cá. O Rogerinho, mais para cá. Amém? Deus. Rogerinho. Será que ele vai com o Rogerinho? Aqui a vida do Miguel, né? O Júlio César e a Marina, como os pais. Nós como igreja não batizamos, apresentamos conforme Lucas 2:21, que Jesus ao 8º dia foi apresentado ao templo. Então nós estamos apresentando a vida do Miguel ao Senhor. Amém? Ato profético, estamos apresentando a vida do Miguel. E o Rogerinho também apresentando a sua vocação paternal em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? Deus.
Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eis aqui, Senhor, a vida do Miguel, Pai, que está sendo apresentado no teu altar, da mesma forma que Jesus foi apresentado, Senhor, para Simeão, Senhor, no teu templo. Em nome de Jesus Cristo, nós, como igreja, Pai, estamos colocando diante do seu altar a vida do Miguel, que ele possa realmente ser conduzido na sua caminhada, Senhor, conforme os exemplos dos seus pais, para que ele possa realmente permanecer firmes na tua presença, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eis o Miguel aqui, Senhor, diante de tamanha inocência, Pai, sem qualquer sentido de direção, e ele precisa ser guiado, Pai. E nós colocamos a vida do Júlio César, da Marina, Senhor, de todos os familiares, todos aqueles que influenciarão a sua vida, para que ele possa realmente, Pai, ter a sua vida iniciada como hoje aqui, sendo apresentado diante da sociedade, diante da igreja, Senhor, como alguém que está sendo inserido no reino de Deus, Pai. Mas para que ele possa prosseguir, Pai, é determinante a vida dos teus pais, em que eles devem conduzi-lo, e nós consagramos, Senhor, o Miguel, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Júlio, você promete conduzir o Miguel na presença do Senhor? Prometo. Marina, você promete? Promete? Prometo. Amém. É a avó? A avó? Amém. A avó? Prometo. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém? Porque não existe outro meio a não ser pelo exemplo. Amém? Amém? Glória a Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Amém? Use o recado. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, viu?